Fala rapaziada, meu nome é Bernardo Pinho, tenho 24 anos, sou jornalista e faço cobertura, óbvio, do nosso Botafogo. Sou botafoguense de coração e para me seguir nas redes sociais, no YouTube, o canal é o Pinho e no Twitter, Pinho Fogo. Lá que eu posto as informações em primeira mão. Tamo junto, é um prazerzaço fazer parte desse vídeo. A história de como eu percebi que eu era botafoguense é um pouco engraçada, porque aqui em casa, o meu pai, antes de eu nascer, ele não era um grande botafoguense. Ele torcia pro Botafogo, mas não era um cara de frequentar estádio, de viver a vida por isso. E quando eu vim ao mundo, eu tinha um tio muito próximo meu, que é muito Flamengo, mas muito Flamengo mesmo. E ele fez a minha cabeça para eu ser Flamengo, botava a roupinha do Flamengo quando eu ainda não era um ser consciente. Mas eu tinha uma admiração tão grande pelo meu pai, eu tenho um amor tão grande pelo meu pai, que por mais que ele não fosse muito botafoguense, só o fato dele ser botafoguense não me deixava outra escolha além de seguir o caminho dele. Então, quando eu soube de fato que ele era botafoguense, ali com uns 2, 3 anos, eu não quis outra coisa, eu vesti a camisa do Botafogo, e assim foi pro resto da minha vida, será. Eu sou uma pessoa que cara, eu literalmente vivo a minha vida pelo Botafogo, não só como profissão, mas a primeira coisa que eu penso no meu dia é o Botafogo. Quando eu vou dormir eu penso no Botafogo. Quando tem jogo eu quero chegar 8, 9 horas antes, vou em todas as partidas do Botafogo. E é realmente a coisa mais importante da minha vida. É uma coisa que chega a ser até doentia, uma coisa que não é saudável, eu não recomendo para as pessoas essa paixão, esse fanatismo, mas não é algo que eu escolhi. O botafoguense não escolhe, ele é escolhido. E eu fui escolhido para amar o Botafogo dessa maneira incondicional e absurda. Então, eu acho que eu percebi que eu era botafoguense ali, com meus 3 anos de idade, vendo meu pai vestir a camisa do Botafogo, vendo meu pai torcer pelo Botafogo. Isso foi o suficiente para eu seguir o caminho dele, né? A gente não tem jeito, a gente é escolhido. E desde então foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sou completamente apaixonado pelo Botafogo, vivo em função disso, não pretendo viver de maneira diferente até o dia que eu morrer. Então, eu acho que eu percebi que eu era botafoguense por ali. Quando eu tinha 2, 3 anos, que eu comecei a adquirir alguma consciência, eu acho que a primeira coisa que eu amei na vida foi o Botafogo. Antes de pai e de mãe, a primeira coisa que eu senti uma paixão desenfreada mesmo foi o Botafogo, e assim até hoje. É isso que norteia minha vida até hoje, 2025. Então, cara, o meu maior ídolo, eu tenho certeza que ele não é o maior ídolo do Botafogo, né? Se a gente for falar do clube, o maior ídolo do Botafogo é o Nilton Santos, é o Garrincha, são jogadores absolutamente históricos, não só para o Botafogo, para o futebol brasileiro, mas também para o futebol mundial. Mas o meu maior ídolo é o Jefferson. E a explicação é muito simples. O Jefferson viveu comigo todas as dificuldades que eu tive que passar como torcedor do Botafogo. O Jefferson esteve comigo no rebaixamento de 2014. O Jefferson esteve comigo em títulos cariocas, o principal em 2018 contra o Vasco, em 2010 contra o Flamengo também, que foi absurdo. O Jefferson viveu uma grande parte da minha vida como botafoguense sendo o goleiro do Botafogo. E mais do que isso, sendo o melhor goleiro do Brasil. Um goleiro que, quando teve a oportunidade de sair do Botafogo, quando a gente foi rebaixado, escolheu ficar. O Jefferson, em 2014, teve várias propostas de clube de fora do país e ele resolveu jogar a Série B pelo Botafogo. E isso pra mim vale mais do que qualquer título. O fato de ter alguém que sente o Botafogo como o torcedor sente. E por isso o Jefferson é disparado meu maior ídolo pessoal. Eu tenho até um quadro aqui no meu quarto com a imagem dele. É um cara que sempre demonstrou muito respeito com a camisa do Botafogo. Um cara que sempre, quando fala do Botafogo, fala com muito carinho. Também é o maior clube da carreira dele. E é um cara que escolheu ficar com a gente. Ele teve várias oportunidades de sair, tanto pro Brasil quanto pros times do exterior. Era um goleiro da seleção brasileira, um goleiro que pegava pênalti do Messi e jogava em um time fraco do Botafogo por amor. Claro que o jogador tem o salário dele, é a profissão dele, mas o Jefferson jogava no Botafogo por amor. E isso, pra mim, transcende qualquer título, qualquer conquista. Então, de repente, o Marlon Freitas pode ser campeão pelo Botafogo mais 15 vezes, que o meu maior ídolo pessoal vai continuar sendo esse goleiro que, encantou, que virou referência na posição, goleiro de Copa do Mundo. É um cara que, meu irmão, eu não tenho palavras pra agradecer tudo que ele fez pelo Botafogo, todo o carinho que ele tem pelo Botafogo e como isso afeta na minha vida pessoal. Eu sou realmente muito fã dele e, cara, é o meu maior ídolo, não tem muito o que fazer não. Obrigado por tudo, Jefferson, e é isso. Não tem como ser diferente, o jogo mais inesquecível da minha vida é a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, no ano passado, de 2024. É uma experiência completamente bizarra, eu acho que é algo que transcende qualquer coisa que eu possa falar aqui para descrever o que eu senti naquele jogo. Desde quando eu entrei no Monumental, eu já estava chorando, eu literalmente passei o ingresso na catraca, eu comecei a me debulhar em lágrimas, porque era uma sensação muito diferente de todas as outras que eu senti. Era a sensação de um botafoguense que teve o seu sonho renegado durante todos esses anos. Eu tenho 25 anos e eu nunca tinha visto o Botafogo ganhar um título grande, eu nunca tinha vivido uma experiência como aquela de uma final de Libertadores. Então eu acho que desde todo mês que a gente passou
passou sendo finalista da Libertadores, foram várias noites sem dormir, tomando remédio, tendo que aprender a controlar a ansiedade, porque eu não sei o que seria de mim se o Botafogo não tivesse conquistado aquele título, porque foram muitos anos passando muita dificuldade para chegar naquele momento decisivo e perder mais uma vez, assim como tinha sido em 2023. Então, eu acho que toda essa atmosfera mental mesmo, que estava na minha cabeça antes desse jogo, tornou uma final de Libertadores, que já é um evento histórico, um evento maior ainda. Então, tudo que eu experienciei naquele dia 30 de novembro, em Buenos Aires, vai ser uma coisa que eu vou guardar pro resto da minha vida. E eu tenho certeza que eu nunca vou sentir uma sensação tão bizarra quanto a que eu senti quando o Júnior Santos empurrou aquela bola. É como se eu tivesse escalado, meu irmão, altas montanhas de prazer. É uma loucura, eu não sei explicar. A sensação que passou na minha cabeça, é como se o teu sangue ele subisse, assim, você ficasse todo arrepiado, e eu não ingeri uma gota de álcool, foi pura emoção, pura paixão, e eu acho que aquele jogo reflete muito do que é o botafoguense, né? É um jogo que a gente perde um jogador com 30 segundos, e a gente dá a volta por cima, consegue ser campeão, diante de toda aquela circunstância, de todo mundo chamando o Botafogo de pipoqueiro durante todo o mês de novembro, e a gente vai lá e mostra que o Botafogo tem uma camisa pesadíssima e conquista aquele título. Eu tenho certeza que durante toda a circunstância, de todo mundo chamando o Botafogo de pipoqueiro durante todo o mês de novembro, e a gente vai lá e mostra que o Botafogo tem uma camisa pesadíssima e conquista aquele título. Eu tenho certeza que durante todos os 90 minutos a minha cabeça não passava nada além de a gente tem que ser campeão, a gente tem que ser campeão. É uma coisa difícil de explicar, mas eu sempre conto que nesse jogo eu não consegui torcer, eu não consegui vibrar. O gol do Luiz Henrique eu não comemorei, o gol do Alex Telles eu não comemorei, e o único gol que eu de fato extrapolei tudo, joguei tudo pra fora, foi o gol do Júnior Santos, porque ali não tinha como o Botafogo perder, não tinha mais como ter alguma reviravolta no jogo. Era o último lance da partida e o Júnior Santos fez o terceiro gol. Então, cara, quando aquela bola entrou, é como se... Meu irmão, eu não sei explicar, mas quando aquela bola entrou, é como se o mundo tivesse parado e só o que existisse fosse aquele estádio, e eu tava lá e eu senti todas aquelas pessoas arrepiadas e chorando, e definitivamente foi a maior catarse que eu já vi na minha vida. As pessoas correndo, chorando, todo mundo caindo em cima do outro, e só o que importava era o Botafogo. No final das contas, só o que importa é o Botafogo. Toda aquela emoção que as pessoas estavam sentindo não era porque uma glória pessoal, era uma glória coletiva, era uma glória do Botafogo, do time que a gente escolheu pra viver. Aliás, ninguém escolheu, né? Mas... cara, é muito doido, assim, eu não consigo explicar, é uma sensação que eu tenho certeza que todo mundo um dia tem que sentir na vida, porque é muito diferente de qualquer coisa que eu já vivenciei. E eu sou muito grato por ter vivido isso. Eu sinto que a minha carreira como botafoguense, ela mudou, sabe? O jeito que eu passei a torcer pro Botafogo mudou, porque antes eu era muito ansioso por títulos, por finais, por momentos históricos. A gente passou muita necessidade, né? A gente passou muitos momentos sem viver, sem estar perto dessas decisões. E quando ela finalmente chegou, eu não podia ter escolhido um roteiro melhor, um roteiro mais emocionante. O Botafoguense viveu a maior final da Libertadores da história, e eu tenho o privilégio de, estar no estádio. Eu realmente não tenho como ser mais grato ao universo por tudo que a gente viveu nesse dia. Definitivamente esse foi o jogo mais inesquecível da minha vida, e eu vou levar para sempre, vou contar pros meus filhos, pros meus netos, de tudo que a gente experienciou naquele dia 30 de novembro, no Monumental de Nunes.